Constituição Federal estabelece que cada ente da federação, ou seja, União, Estados, Distrito Federal e municípios, deve editar periodicamente 3 instrumentos de planejamento e orçamento, PPA, LDO e LOA, segundo esse encadeamento do estratégico operacional. Nós já vimos isso. Mas agora, observe os prazos constitucionais desses 3 instrumentos nessa tabela. Todos têm formato de lei, então, na esfera federal, o presidente tem que enviar o projeto de lei ao legislativo para aprovação, e tudo isso tem um prazo certo para ocorrer. O PPA e a LOA devem ser enviados do Executivo ao Legislativo até 31 de agosto, a LOA todos os anos, e o PPA sempre no final do primeiro ano de cada mandato. Já o Poder Legislativo tem até o dia 22 de dezembro de cada ano, no caso da LOA, e 22 de dezembro do primeiro ano de cada mandato presidencial para aprovar esses instrumentos. Já a LDO vem um pouco antes. Ela é enviada do Executivo ao Legislativo até 15 de abril e tem que ser aprovada como lei até 17 de julho, porque a LDO é um instrumento tático, por isso tem que vir antes da LOA. Os prazos que estão nesse quadro refletem exatamente isso. Entre 17 de julho e 31 de agosto, o Poder Executivo tem tempo suficiente, em tese, para preparar a proposta de LOA e enviar ao Legislativo para aprovação. Chegamos então ao orçamento, e devemos nos perguntar: o que é um orçamento público? Bem, que é um instrumento de planejamento você já sabe, mas ele é principalmente um instrumento orçamentário, porque estima receitas e fixa despesas do setor público para um ano. Formalmente é uma lei ordinária, também chamada Lei de Meios, porque no seu corpo estão os meios para a realização da ação pública, ou seja, os gastos do Estado e as receitas que vão financiar isso. Bem, nesse momento, vale a pena falarmos um pouquinho sobre a evolução conceitual do orçamento público. Por meio desse esquema, você pode ver como a ideia avançou ao longo dos anos. O orçamento tradicional, lá nos primórdios da administração pública, previa apenas despesas e insumos, ou seja, previa quanto e no que se iria gastar, como pagamento de folha de pessoal, pagamento de contas, aquisição de mobília, combustível, material de escritório, etc. Em seguida, o orçamento avançou, incorporando um elemento de desempenho, ou seja, os produtos que vão ser gerados pela ação do Estado, como, por exemplo, a construção de uma escola. Então, o orçamento se guia pela construção de uma escola e tudo o que é necessário para isso: material de construção, mobiliário, livros e até contratação de pessoal. Com o passar dos séculos, o planejamento passou a guiar o orçamento. Então, a administração primeiro colocava o orçamento da seguinte forma: o que nós devemos fazer para melhorar a sociedade? Devemos aumentar o nível de escolaridade? Devemos formar mais profissionais técnicos? Se a resposta for positiva, então devemos construir escolas, centros de formação de técnicos e professores, etc. Foi com essa lógica que o orçamento passou a indicar o objetivo e como obter tudo o que o acompanha. Hoje, no Brasil, aplicamos a técnica do orçamento-programa. Com isso, encerramos essa videoaula. Nos encontraremos na próxima. Até lá!